Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série de lives que estamos aqui gravando para vocês. Aliás, lecionando ao vivo essas lives, né? A live já tem esse propósito de ser uma aula aqui ao vivo, né? Em que nós estamos abordando a prática constitucional. Então, se você perdeu, essa live fica gravada. Então, você já pode assistir lá no canal do Legale, no YouTube, no canal do Legale. Nós já temos, essa é a quarta live. Nós vamos adentrar hoje no estudo do mandado de injunção. Mas nós já vimos o habeas corpus, nós já vimos o mandado de segurança e nós já vimos também a ação popular. São remédios constitucionais importantíssimos e que muitas vezes os advogados não conseguem manejar, né, estes remédios. Então, nós estamos aqui para dar o passo a passo para o manejo desses remédios constitucionais tão importantes para salvaguardar aí os direitos constitucionalmente assegurados lá pelo artigo 5º da nossa Constituição. E hoje nós vamos abordar um remédio interessante, que é o conhecido mandado de injunção, que talvez não seja tão conhecido assim no seu âmbito, porque ele foi o último remédio, né? Ele foi criado pela Constituição de 88 e regulamentado só em 2016. Então, por muitos anos, um remédio constitucional que tem, né, por finalidade combater a omissão inconstitucional, o não agir por parte dos poderes públicos, ele próprio era um remédio omisso, porque ele não tinha uma lei regulamentadora própria, tá? Não que não pudéssemos impetrar logo após 88, de 88 até 2016, quando sobreveio, quando surgiu, né, quando foi criada a norma regulamentadora. Sim, nós pudemos impetrar, mas ele não tinha uma lei específica. E a lei que era a lei que era utilizada para a impetração desse remédio era a lei do mandado de segurança, de forma analógica. Como ele não tinha uma regulamentação própria, nós nos valíamos da lei do mandado de segurança, tá? Mas hoje, né, já desde 2016, quase aí 10 anos, né? Ainda não, mas daqui a pouco vai completar 10 anos, nós já temos a regulamentação. Mas isso ainda não estimulou tanto, né, a impetração desse remédio. Nós não temos muitos mandados de injunção impetrados, de modo que é importante que você conheça esta ação e possa também ajuizá-la e possa impetrá-la diante da omissão do poder público, omissão esta que inviabilize o exercício de um direito seu, tá bom? Então, vamos para a tela para o nosso primeiro slide, e agora aqui certinho, do mandado de injunção. Eu deixo sempre nesse primeiro e nesse segundo slide os meus contatos, né? Adicione lá nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, o meu e-mail, para nós estreitarmos aqui o vínculo, né? Nós temos esse encontro online, mas a gente avança, né, por meio da pós, nós temos pós em Direito e Processo Constitucional aqui na Faculdade Legale, nós temos nas nossas mídias sociais para que vocês escrevam aí de onde é que vocês estão assistindo, se gostam do direito constitucional, qual a dificuldade dentro aqui do mandado de injunção, para nós estreitarmos aqui o nosso relacionamento, ok? Avançando, então, para o nosso, a nossa causídica. Eu gosto de trazer, né? Então, vocês vão ver que algumas das lives, nós vamos trazer primeiro um caso prático e depois a solução que nós vamos conversar por meio da explicação do mandado de injunção, que é o remédio cabível nesta hipótese. Então, acompanhem comigo, olha lá. Felipe dos Santos, cidadão brasileiro, viu-se impossibilitado de exercer certos direitos e liberdades constitucionais. Por que ele estava impossibilitado desse exercício? Em razão da falta de norma regulamentadora. Então, volta aqui para mim rapidinho antes da gente concluir a leitura aqui do caso. Bom, você sabe que a Constituição Federal de 88, ela traz uma série de direitos. E dentro dessa série de direitos previstos na Constituição, nós temos aqueles que fazem parte daquilo que o professor José Afonso da Silva considera como normas de eficácia plena. Mas há também direitos previstos em normas de eficácia contida e direitos previstos em normas de eficácia limitada, tá? Nesta última norma de eficácia limitada é que nós temos a solução, quando não há devida regulamentação, da utilização por meio do mandado de injunção, para tentar concretizar
esses direitos que a Constituição trouxe, ela respalda, mas não tem uma lei regulamentando. Não existe uma lei dizendo como eu vou usufruir esse direito. Entenderam? Eu preciso, muitas vezes, de uma lei, né? E o exemplo clássico é a greve do servidor público. O que é a greve do servidor público? A Constituição prevê, né, o exercício de greve por parte do servidor público, mas ela diz o seguinte, ó, esta greve tem que ser efetivada nos termos da lei específica. Por quê? O serviço público tem princípios próprios, princípio da continuidade do serviço público, então não pode parar totalmente o serviço público, né? Diferente de uma empresa privada. Só que já temos aí, né, 36 anos quase da Constituição e nós ainda não temos a edição desta lei regulamentadora. Então, diante dessa ausência regulamentar, é que é cabível mandar junção. Por quê? Porque a ausência de norma regulamentadora está inviabilizando o exercício de liberdades e de direitos constitucionalmente previstos. No caso aqui, o direito do servidor fazer greve. E nós já temos o mandado de junção concedido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que hoje é possível que o servidor público faça greve nos termos da lei da greve do serviço privado, do trabalhador comum privado. Então, analogicamente, o Supremo mandou aplicar uma lei para que este exercício, enquanto não sobrevier a lei, a partir do momento que o Congresso editar a lei regulamentadora, nós não precisaremos mais da decisão do Supremo, que traz a possibilidade da aplicação analógica de uma outra lei, porque o correto é regulamentar por lei específica. Mas enquanto não sobrevém essa lei, não dá mais, né, para ficarmos tão omissos, e aí o mandado de junção serve justamente para resolver esse problema de omissões inconstitucionais, tá? Então, vamos lá para a tela acompanhar aqui a leitura do caso. Olha lá comigo. Bem, então eu comentei que o Felipe dos Santos, né, ele se viu impossibilitado de exercer certos direitos e liberdades constitucionais porque não há uma norma regulamentadora regulamentando esse direito que ele quer exercer. Sendo que o poder de iniciativa legislativa desta lei, presta atenção, é reservado ao presidente da República, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo projeto. Então, volta aqui para explicar mais um pouquinho do caso. Existem alguns projetos de lei cujo conteúdo, né, são reservados ao presidente da República. É só olhar o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição. Lá há uma série de temas, de assuntos, que só o presidente da República pode iniciar o projeto. Chamamos de projetos de iniciativa privativa do presidente. Mesmo que, se um deputado federal, por exemplo, iniciar um projeto que é de iniciativa privativa do presidente, e lá na frente o presidente da República sancionar esse projeto, o projeto continua sendo inconstitucional, porque houve vício já no início, na iniciativa. Então, preste atenção que, quando estivermos tratando de uma ausência de norma regulamentadora, cujo o sujeito que precisa iniciar é o presidente da República, não vai bastar colocar no polo passivo o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, para criar esta lei, depende da iniciativa do presidente da República. Então, no polo passivo, vai ter que vir o presidente da República, porque ele é, apenas ele, quem pode iniciar esse projeto de lei. Então, percebam, né, as minúcias que esse remédio constitucional traz, porque você precisa conhecer um pouco de processo legislativo, de, pelo menos, a fase de iniciativa no processo legislativo. E, principalmente, aqueles temas em que há uma iniciativa privativa ou reservada, tá? Voltando lá para a tela para avançarmos. Bom, e aí cabe ao Congresso apreciar o respectivo projeto. Sim, cabe ao presidente, é ele quem inicia, e o Congresso é quem vai avaliar, é quem vai depois aprovar esta lei. É o Congresso Nacional. Ok, continuando então a leitura aqui do nosso material. Olha lá, voltando aqui. E resignado com a situação, Felipe formula, né? Pode colocar na tela o material novamente.
Pode colocar mais uma vez o material. Isso. Felipe formula os questionamentos a seguir. Então, quais são os questionamentos que decorrem dessa causídica aqui e que nós vamos tentar resolver ao longo da explicação do mandado de segurança, do mandado de junção, tá bom? Olha lá, primeiro, para combater a mora, olha lá, para combater a mora legislativa descrita na situação acima, qual medida judicial a ser utilizada? Então, qual medida judicial a ser ajuizada? Aqui a gente já viu, é o mandado de injunção, ok? Porque estamos diante de uma ausência, tá? Agora, qual é o órgão competente do Poder Judiciário para apreciar esta medida? Presta atenção aqui que nós precisamos, né, descobrir qual é a peça. Diante de uma problemática que chega no seu escritório, diante de uma problemática aí, que chega, e pode deixar esse material na tela que nós estamos acompanhando com ele agora, né? Então, diante dessa problemática, uma problemática que chega no seu escritório, a primeira coisa a definir é qual ação ajuizar, né? Nesse caso, vai ser um remédio constitucional, um mandado de injunção. Mas, além disso, você precisa definir qual é o órgão competente para apreciar esta medida. Por que você precisa definir? Porque você tem que colocar um endereçamento correto, senão você manda para um órgão que não tem competência e aí o remédio não será apreciado. Então, aqui, gente, atenção, se é atribuição do Congresso Nacional criar esta lei mediante a iniciativa privativa do presidente, o órgão do judiciário competente será o Supremo Tribunal Federal. Então, é um pouco complexo, é um remédio que já vai ser ajuizado perante o STF, tá? O órgão competente para ajuizar. Então, vai depender, nós vamos ver aqui na competência, vai depender, gente, quem é o responsável pela elaboração da norma, tá? E aí, eu já adianto, pode voltar aqui um pouquinho comigo, aí eu já adianto, né, que nós já tivemos decisão do STF admitindo mandado de injunção quando a ausência de norma regulamentadora se der em virtude da concretização de uma norma, de um direito previsto numa Constituição estadual, tá? Porque eu vejo, né, para vocês, às vezes advogados que estão iniciando, pensarem em ajuizar o mandado de injunção diretamente no Supremo, pode ser um pouco, né? Mas será que eu já vou impetrar? Existe possibilidade de ajuizar o mandado de injunção diante de uma ausência da regulamentação de norma prevista em Constituição estadual. Então, no âmbito estadual também existe essa possibilidade, tá? Inclusive quando houver violação da lei orgânica do Distrito Federal também, tá bom? Que ela tem, né, natureza jurídica de uma verdadeira Constituição. O Distrito Federal não é um Estado, ele é regido por lei orgânica, não por uma Constituição distrital, de modo, só que esta lei orgânica, ela tem natureza jurídica de uma verdadeira Constituição estadual, é possível, inclusive, impetrar este mandado de injunção. Tá? Voltando para a tela, para o nosso caso, olha lá. Bem, então você define ali qual é a ação, depois você define qual é o órgão competente para o julgamento, e você, ali, o terceiro questionamento, né? Uma vez reconhecida a mora legislativa no processo que ele vier a instaurar, quais podem ser os efeitos da decisão judicial? Volte aqui para mim. O que será, né, que o Poder Judiciário poderá fazer em relação ao mandado de injunção? Isso, por muitos anos, se discutiu quais eram esses efeitos, né? E ainda se discute, mas hoje a gente tem alguns recursos, como a própria lei que regulamentou e que ela adotou uma teoria específica sobre esse assunto, tá? Nós temos precedentes, então nós temos julgados do STF adotando uma e outra teoria sobre os efeitos que a decisão no mandado de injunção vão trazer, né? E nós vamos ver isso ao longo da explicação, não vou falar agora, porque essas teorias são um pouco mais complexas, mas nós vamos entrar daqui a pouquinho nestas teorias, tá? Então, pode voltar comigo no material, olha lá, na tela, aqui eu tenho as explicações, mas depois eu volto para elas. Então, gente, em suma, a gente volta para cá para o mandado de injunção. A introdução, portanto, ele vem combater a mora, o estado de omissão do poder público em regulamentar um direito que a Constituição garante. Então, o direito está na Constituição e eu preciso de uma regulamentação.
Essa regulamentação normalmente advém, né, de um direito previsto numa norma de eficácia limitada, de caráter mandatório. Então, não basta o direito estar previsto numa norma de eficácia limitada. Tem que ser uma norma de eficácia limitada que imponha ao Congresso, por exemplo, a edição dessa regulamentação, né, que tenha esse caráter mandatório e que, além disso, ela inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, de acordo com 71, inciso 71 do artigo 5º, o mandado de junção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Normalmente, como eu falei, essas liberdades elas estarão previstas em normas constitucionais de eficácia limitada que tiverem esse caráter mandatório, tá? E assim a gente segue. Bom, no próximo agora, a gente adentra finalmente nas teorias. Teorias, que tem aí um quadrinho, né? Que vocês conseguem visualizar melhor essas teorias. E aí a gente vai conversar um pouco sobre as teorias. Bom, durante muitos anos, o Supremo Tribunal Federal adotou a chamada teoria não concretista. O que é isso? Bom, a ausência de norma regulamentadora inviabilizava o exercício do direito. Só que você entrava com a ação, impetrava o remédio, e o Supremo chegava no Supremo e ele falava assim, peraí, de fato não existe a lei regulamentando aí este direito previsto constitucionalmente. Mas eu não sou o poder legislativo. Eu não posso criar a lei. O que eu poderia, eventualmente, é resolver aplicar a lei ao caso concreto. Mas o problema é outro. O problema é a ausência de lei. Só que eu não posso fazer a lei. Tá bom, então eu vou mandar o Poder Legislativo fazer a lei. Será que eu, Poder Judiciário, posso mandar o Poder Legislativo fazer a lei? Será que isso não fere um outro princípio, também constitucionalmente assegurado? Sim, fere o princípio da separação dos poderes. Então, se eu mandar o Legislativo fazer a lei, estou ferindo o princípio da separação dos poderes. Por muitos anos, o Supremo atestava a mora, declarava que, olha, de fato não existe a lei precisa existir para que o direito seja exercitado, mas não há lei e eu também não posso obrigar o legislativo a fazer a lei. Então, por que não concretista? Porque não resolvia o caso concreto. Porque ele atestava que o poder estava omisso, que o órgão, de fato, estava cometendo uma inconstitucionalidade, a sua ausência em regulamentar, a sua omissão em regulamentar, de fato, feria a Constituição, era algo inconstitucional, mas eu não posso resolver o caso concreto. Portanto, ele atestava, e eu costumo dizer, né, que o mandado de junção veio de países mais sérios que o nosso. Quando um poder comunicava a outro que estava em mora, o outro já se mexia e resolvia, e criava. Mas isso, por muitos anos, perdurou esta teoria. E aí, os advogados não utilizavam muito esses remédios, esse remédio constitucional. Por quê? Porque, na prática, ele não resolvia o problema. Ele não concretizava, ele não resolvia. Só que o Supremo foi se cansando e, à medida que os mandados de junção foram chegando no STF, ele mudou o seu posicionamento, precisamente em 2007, com a greve do servidor público, dizendo o seguinte, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, porque o servidor público tem direito de greve, está previsto na Constituição, precisa de uma lei específica, o Congresso não tem interesse em legislar, não criou esta lei específica, e nós temos os servidores públicos todos aí querendo fazer greve, não sabendo como fazer e não tendo limites traçados. Então, peraí, eu vou resolver. Eu vou adotar pela primeira vez a teoria concretista. Eu vou resolver esse caso concreto. Aqui, como o caso chegou até mim, eu preciso resolver e mandou aplicar, portanto, analogicamente, a lei geral do ente privado, a greve do trabalhador privado, normal, ao servidor público, enquanto não sobrevier a lei específica do servidor público. Entenderam? E aí ele adotou a teoria concretista geral. Mandou aplicar isso para todos. Teoria concretista geral. Tá? Agora, existem outras decisões em que o Supremo adotou a teoria concretista
individual. Por exemplo, a questão relacionada a percebimentos, pensões, algo específico lá dos militares, e aí ele mandou, de fato, concretizar, aplicar analogicamente uma outra lei, mas só para aquele caso concreto, e não de forma geral. Veja que os nomes das teorias, eles têm uma razão de existir. Eles acabam explicando a regra. Concretista geral, porque resolve o caso concreto de maneira geral para todos. Já a concretista individual, ele resolve aquele caso concreto que foi levado até ele, mas individualmente só para aqueles que levaram aquele caso até o Supremo Tribunal Federal. Agora, direta ou intermediária, que é uma subdivisão da teoria concretista individual, direta, porque no mesmo momento ele já manda aplicar analogicamente uma lei. E a intermediária é que antes dele resolver o assunto, sabe o que ele faz? Ele estabelece um prazo para que o órgão omisso crie a norma. Entenderam? Veja que os nomes, às vezes, né? Você começa a estudar e acha que complica, mas se você conseguir relacioná-lo à situação concreta, fica mais fácil de entender as teorias, tá? Atualmente, nós temos a lei que regulamenta, tá? 13.300 de 2016, e ela, veja que o Supremo adotou essa teoria concretista em 2007. Quase 10 anos depois, em 2016, é que sobreveio a regulamentação. Então, veja que muito que a gente teve que advogar com base em decisões do Supremo, porque não tinha lei regulamentadora. Aí a lei sobreveio em 2016 e ela abraçou essas decisões do Supremo, adotando também, no seu artigo 8º, a teoria concretista. Só que nós vamos ver que, como regra, ela adota a teoria concretista individual intermediária, mas ela excepciona esta regra em outros artigos, adotando, para situações específicas, a concretista geral, por exemplo, tá? Mas fixou-se o entendimento de que o mandado de junção, ele tem por adoção, tanto do Supremo quanto da legislação, da teoria concretista, para resolver o seu caso concreto. Então, você, advogado, pode impetrar mandado de junção, porque este é o caminho da jurisprudência e da legislação hoje, de um remédio que vai resolver, que vai concretizar, e não apenas algo que vai atestar a mora e que não vai resolver o seu caso concreto. Por isso, é uma forma, né, de estimular vocês a impetrarem esse remédio, porque hoje ele tem essa importância decorrente tanto da jurisprudência do STF quanto da internacionalização, da incorporação da teoria adotada pelo Supremo na própria lei que regulamenta ele. Tudo bem? Vamos olhar uma aguinha. Resumindo, o objetivo do mandado de junção é tutelar, proteger direitos subjetivos inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania, cujo exercício desses direitos esteja obstaculizado pela falta de norma infraconstitucional regulamentadora. Então, nós vamos combater a inércia governamental e a ausência de medidas estatais que concretizem preceitos constitucionais. Já deixei essas duas palavrinhas aí, palavrinhas-chave, inércia governamental, ausência de medidas estatais que concretizem preceitos constitucionais, porque são palavrinhas que você pode utilizar na elaboração da sua peça prático-profissional. Na impetração do mandado de junção, você pode usar estas frases-chave, essas palavrinhas-chave, né? Ausência de medidas estatais que concretizem preceitos constitucionais, ok? Cabimento. Quais são os requisitos? Resumindo aqui, requisitos. A falta total ou parcial. Então, veja, se existe uma regulamentação e a regulamentação, ela fere a Constituição, então volta aqui comigo agora, ó. Existe uma lei que regulamenta o assunto, mas a lei é inconstitucional. Cabe mandado de junção? Será que cabe? Não cabe mandado de junção, porque o mandado de junção não é para declarar a norma inconstitucional. Existem ações próprias para isso. Ação direta de inconstitucionalidade, controle difuso de constitucionalidade, em que a inconstitucionalidade é alegada como causa de pedir, no caso concreto, tá? Então, o mandado de junção não é para dizer que a norma é inconstitucional.
é para dizer que a regulamentação não existe. Esse é o primeiro objetivo. Ou que a lei que existe regulamenta apenas de forma parcial, de modo que o exercício do direito ainda está sendo inviabilizado, mesmo que haja uma norma, uma regulamentação parcial, porque ela não traz a sua completude e, portanto, inviabiliza, impede o exercício do direito constitucionalmente assegurado, tá? Na tela de novo, vai lá. E eu vou tomar um cafezinho aqui com a minha caneca chiquérrima da Faculdade Legal. E que você também deve ter a sua aí, hein? Inviabilização do exercício e transcurso do prazo razoável. Deixa eu falar um pouquinho sobre esses 3 requisitos. Então, primeiro, você já sabe, falta total da norma regulamentadora ou parcial, que impede o exercício do direito, porque se a ausência de norma regulamentadora não estiver impedindo o exercício do direito, não vai caber aqui o mandado de junção. E que haja, gente, um transcurso de prazo razoável para o legislador criar esta norma regulamentadora. Então, volta aqui para mim. Como nós estamos falando, gente, de ausência de norma regulamentadora de direito constitucional, a Constituição é do dia 5 de outubro de 88, né? Agora, lá em 2028, não vai fazer 40 anos. Então, obviamente, né, que nesses 36 anos de Constituição, já, de fato, já transcorreu esse prazo razoável. Então, quando estivermos diante de um direito previsto na Constituição, originariamente previsto na Constituição, um direito que foi criado lá em 88, esse prazo razoável para regulamentação já transcorreu. Não há mais o que se falar sobre vamos dar mais um prazo. Lógico, é claro que na decisão o Supremo pode estabelecer um prazo razoável para que se crie a norma. Mas, veja, não é um requisito para não admitir o mandado de junção, tendo em vista que o prazo razoável já transcorreu ao longo de todo esse tempo em que a Constituição está em vigor, tá? Agora, não existem apenas normas constitucionais fruto do poder originário, criadas em 88. Nós temos normas constitucionais e diversas, inclusive, né, no ano passado, na verdade, no ano retrasado, nós tivemos recorde de emendas constitucionais, nunca se fez tantas emendas constitucionais como no ano de 2022. Então, nós temos muitas normas constitucionais que são criadas por emendas constitucionais. E aí, obviamente, que não dá, né, para a emenda constitucional criar um direito e no dia seguinte você já exigir que esse direito esteja regulamentado. Precisa de um prazo razoável para que o Congresso regulamente. Eu vou dar um exemplo, né? Em 2022, 2023, foi acrescentado ao rol de direitos e garantias a proteção de dados. O avanço tecnológico, a internet, né, consumindo, e todas as relações jurídicas sendo estabelecidas por meio da internet, e os dados passaram a valer muito, né? O valor desses dados, e muito comercializados ilegalmente, inconstitucionalmente, pelas empresas que possuem esses dados, né? Serviços de telefonia, enfim, plano de saúde. E aí, esses dados passaram, a proteção desses dados passou a ser tão relevante para o direito e para a sociedade como um todo, que foi acrescentado no rol de direitos e garantias. Vejam que existem muitas emendas constitucionais, mas não muitas emendas constitucionais acrescentando direitos fundamentais no artigo 5º. Desde 88 até hoje, nós só tivemos 2 que acrescentaram. A emenda 45 de 2004, que acrescentou o princípio da razoável duração do processo, lá no rol, no inciso 78, tá? E essa emenda que eu estou tratando, da proteção de dados, que acrescentou, né, em 2022 ou 2023, acrescentou o inciso 79 no artigo 5º da Constituição. Então, veja que não são tantos, né? Mas, em virtude dessa importância do valor dos dados pessoais, seja esses que são transmitidos pela internet ou até de formulários, enfim, porque você tem que passar essas informações. É um direito, né, que foi acrescentado por emenda, e, portanto, a regulamentação, né, já existe, inclusive, ela tem que ter um prazo razoável estabelecido, obviamente, né, enfim, para que haja a regulamentação desse direito, e você pode impetrar o mandado de junção desde que já tenha transcorrido um prazo razoável
para a regulamentação, tá bom? Volta para a tela que tem bastante coisa ainda para mostrar para vocês aqui. Bom, esses são os requisitos para o cabimento, tá? Do mandado de junção. E aí temos vedações. Do mesmo modo que temos vedações lá no mandado de segurança que nós vimos na live passada, né? Se você não viu, assiste lá no YouTube, do canal do YouTube do Legale, nós temos nas nossas lives gratuitas lá disponibilizadas, assista. Já temos sobre mandado de segurança, ação popular, que são ações dos advogados constitucionalistas. E eu tenho, né, um intuito aqui no meu coração de formar advogados constitucionalistas. Nós não temos grandes advogados constitucionalistas, tá? Nós precisamos formar esses advogados constitucionalistas. Bem, quais são as vedações? Proibição do mandado de junção para questionar a constitucionalidade da norma regulamentadora. Já vimos isso, porque há ação própria, ação direta de inconstitucionalidade, controle difuso no caso concreto. Então, mandado de junção não é para questionar a constitucionalidade de uma norma, tá? Também não cabe mandado de junção, e isso tudo decorre de decisões do STF, essas vedações, para questionar falta de norma regulamentadora de direitos previstos em normas constitucionais. O que é isso, professora? Não é a Constituição que garante o direito, é uma lei. É uma lei que traz o direito. E aí eu preciso de um decreto regulamentar, por exemplo, para regulamentar esse direito previsto na lei. Não. Remédio constitucional vai proteger direitos constitucionais previstos na Constituição. Então, se a falta de regulamentação advém de um direito que foi criado por lei, não cabe mandado de junção, tá? A única norma infraconstitucional, né, que vai caber, infraconstitucional no âmbito federal, mas continua sendo constitucional, é aquele direito previsto em Constituição estadual, hein, que eu já mencionei para vocês aqui também, né? Então, aí é possível. Mas leis, não, tá? Direitos previstos em leis e que precisam ser regulamentados, não cabe mandado de injunção, tá? Outra proibição decorrente da jurisprudência do STF diz respeito àquele mandado de junção para regulamentar efeitos de medida provisória não convertida em lei. E aí, volta aqui comigo um pouquinho, porque aqui eu tenho que explicar, né? O que é isso? Efeitos de medidas provisórias não convertidas em lei. Gente, o artigo 62 da Constituição trata da medida provisória. E a medida provisória é uma norma que o presidente cria e que tem força de lei. Não é lei, mas entra em vigor como se lei fosse. Aliás, você não pode alegar desconhecimento e você tem que cumprir esta medida provisória. Só que como ela é provisória, ela tem prazo de vigência, 60, prorrogável por 60. E tem prazo para ser votada, para ser convertida em lei ou não pelo Congresso, que é o prazo de 45 dias. Se ela não for convertida em lei, ela vai perder a eficácia de forma retroativa. É como se nunca tivesse existido. Então, aí você fala, mas ela existiu e eu cumpri. E ela entrou como se lei fosse. Como é que ficam aquelas relações jurídicas, né, estabelecidas pela medida provisória durante a vigência dela? Esse lapso aqui temporal é que precisa ser regulamentado pelo Congresso Nacional para dizer como ficam essas relações que aplicaram a lei. Imagina que você fez um refinanciamento da dívida tributária, né, porque a medida provisória autorizou, você já pagou a primeira, e aí, de repente, fala, perdeu a eficácia de forma retroativa, é como se nunca tivesse existido. Como é que ficam essas relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da MP? Em princípio, é o Congresso que tem que legislar por decreto legislativo, tá? Agora, se ele não fizer isso dentro de 60 dias, para aquelas relações, a MP valeu, tá bom? E aí, pergunta-se, será que pode, nesses 60 dias, que o Congresso deveria regulamentar por decreto legislativo, não regulamentou, será que cabe mandar a junção? Não cabe, é a decisão do STF, tá? Por várias razões. Primeiro, porque existe um instrumento próprio para isso, para regulamentar, que é o decreto legislativo. E existe a solução para não regulamentação no próprio texto constitucional, que é a seguinte: se ele não regulamentar em até 60 dias, para aquelas relações a MP valeu. Então, você que fez o refinanciamento pode continuar pagando, sem problema algum, tá? Só não vai ser outra pessoa querer porque a MP perdeu a eficácia. Então, já existe uma solução trazida pelo próprio texto constitucional. E a terceira, e o segundo fundamento é que, veja, quando a medida provisória ela é convertida em lei, ela vai ser convertida em lei ordinária. E ela vai ser convertida em lei, não em emenda constitucional, não em norma constitucional.
E o mandado de junção visa o quê, gente? Combater a mora constitucional, a falta de regulamentação de direito previsto na Constituição e não em direito previsto em lei. Então, muito menos medida provisória. Mas veja, mesmo que a medida provisória tivesse sido convertida em lei, ela seria apenas uma lei, uma norma infraconstitucional, não uma norma constitucional. Então, há vários fundamentos para isso. Mas, em suma, volta lá para a tela, o que não pode aí é o MI para regulamentar efeitos de medida provisória não convertida em lei, tá bom? Avançando. Legitimidade ativa, que é o impetrante. Então, agora, falando um pouquinho da peça mesmo do mandado de junção, a legitimidade ativa vai se dar, né, pessoas naturais ou jurídicas, não importa, tá? Que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Está lá no artigo 3º da Lei 3.300 de 2016, que é a lei que regulamentou o mandado de junção, tá? Cujo exercício dessa ausência, né, desse direito, se manifesta inviável em virtude da insuficiência ou ausência da norma regulamentadora, ok? Já a legitimidade passiva, o impetrado, vai ser o poder, o órgão ou a autoridade que tem a atribuição para criar a norma regulamentadora, tá bom? Tá lá no artigo 3º também da lei, tá? Além da pessoa jurídica a que integra esse ente ou que está vinculado. Tudo bem? Então, volta aqui para mim só para explicar. Eu falei para vocês que se for, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa privativa do presidente, eu vou ter que colocar no polo passivo o presidente da República, né? E vou colocar também o Congresso, porque ele vai iniciar no Congresso e o Congresso vai aprovar ou não esta lei. E eu vou colocar a pessoa jurídica que ele integra, a União, né? Então, veja que o polo passivo, né, ele é especial aqui no mandado de junção. E é semelhante também lá na ação popular, nós também temos esse polo passivo completo aí, né, do impetrado, né? Então, tem que colocar quem é o responsável pela elaboração da norma e a pessoa jurídica que ele integra, tá? Voltando lá para a tela. Avançando, a competência, como eu já mencionei, vai ser definida pelo poder, órgão ou autoridade com atribuição de editar a norma. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Será, por exemplo, competência originária do STF nas hipóteses da linha Q, do inciso 1º do artigo 102 da Constituição, já vimos, né? Por exemplo, quando a atribuição é do presidente, para elaborar essa norma. Será também competência do STF, mas agora não a competência originária, que começa no Supremo, mas em sede de recurso ordinário, que é como se fosse uma apelação no mundo constitucional, cuidado aí com essa observação, mas no mundo constitucional, né, no direito constitucional, o recurso, o ROC, né, o recurso ordinário, das decisões proferidas por tribunais, a gente vai ver aqui, então tem especificamente competência do STF para isso, tá? Existem também uma competência implícita aqui, que eu já coloquei, tanto no recurso extraordinário contra o recurso especial, contra decisões proferidas em mandado de junção, tá? E, como eu falei, vai ser definida pelo órgão que tem a atribuição, né? Tem outros exemplos, Justiça Militar, Tribunal Superior Eleitoral, tá? Tem também no âmbito estadual, tá bom? Por exemplo, lá, o parágrafo 1º do artigo 125 da nossa Constituição. Tá bom, professora, definida a competência, ação, procedimento. Então, você vai elaborar a sua petição inicial, que vai preencher os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, obviamente, né? Então, além do impetrado, presta atenção, a pessoa jurídica que ele integra, que está vinculado, que eu já mencionei, tá? Juiz a quem é dirigida é uma inicial comum, tá? Nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, tá? Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então, volte para mim aqui para explicar um pouquinho. Em relação aos fatos, gente, os fundamentos jurídicos é o seguinte, você vai precisar, né, mencionar a previsão constitucional daquele direito, você vai ter que mencionar que ele advém de uma norma de eficácia limitada que depende de regulamentação, então vai ter que mencionar lá que existe aí um comando por parte da Constituição no sentido de impor ao Congresso a legislação, a regulamentação ou algum outro órgão que esteja omisso, tá?
E vai ter que dizer, vai ter que juntar ali, fazer aqui a subsunção dentro da sua silogismo, né, dentro da sua petição inicial, qual é o direito do seu cliente que está sendo inviabilizado o exercício pela ausência de norma regulamentadora. Entenderam? Então, você vai colocar, vai ter que relacionar, trazer o direito do seu cliente para dentro da sua petição, mencionando, né, o que a ausência de norma regulamentadora está impedindo o exercício desse direito por parte do beneficiário aqui, né, do seu cliente. Até porque o mandado de junção tem que ser impetrado por meio de advogado, tá? Nós temos remédios constitucionais, como o habeas corpus, que não precisa de advogado, mas o mandado de junção precisa da sua atuação como advogado, e aí você vai ter que mencionar qual o direito do seu cliente que está sendo inviabilizado pela ausência de norma, tá? Volta lá para a tela. Petição inicial comum aqui, né? Provas, né? Que pretende demonstrar a verdade dos fatos, valor da causa, pedidos e suas especificações, tá bom? Aqui também tem regras específicas, né? Se o documento que vai comprovar o alegado encontrar-se em repartição pública ou estabelecimento público e ele não quiser entregar esse documento, é possível, né? Pedir aí que seja ordenada, né? A exibição do documento no prazo de 10 dias para poder comprovar, tá? Se a inicial for manifestamente incabível, improcedente, ela vai ser indeferida, vai caber agravo em relação a essa decisão. E recebida a inicial por parte do juiz, vai ser notificado o impetrado para ele contestar e prestar, na verdade, prestar informações sobre esta ausência, né? Há aí alguma justificativa para não legislar, para não regulamentar quando deveria? Vai dar ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica para que ela ingresse no feito, caso deseje, tá? E aí, fim do prazo para as informações, o Ministério Público também vai ser ouvido, vai emitir parecer em 10 dias, e aí vai conclusos para a decisão, tá? Aí você vai lembrar, né, ainda do artigo 8º, opa, voltando aqui, volta aqui para mim, daqui a pouco eu volto na tela aqui com o nosso material. O artigo 8º da lei, ele traz, né, as providências que o juiz vai tomar se ele reconhecer a mora, tá? E lá nós vamos verificar a adoção da teoria concretista, já explicada aqui por nós, né? Teoria concretista, que resolve o caso concreto. Então, a primeira providência é estabelecer um prazo razoável para que o órgão omisso crie a norma regulamentadora, né? E aí, isso no âmbito administrativo, ele vai ter prazo específico na lei, e no âmbito do poder legislativo, o próprio juiz é que estabelece aí. Agora, se ele já tiver, no mandado de junção anterior, se ele já tiver tomado essa providência de solicitar a edição da norma, de estabelecer um prazo para que a norma seja criada, e o órgão omisso não tenha feito absolutamente nada, ele já vai direto para a segunda providência, que é estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito. Então, o juiz é quem vai estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito. Por exemplo, como eu comentei, quando ele mandou aplicar analogicamente a greve, né, do trabalhador privado a um servidor público. Ele pode aplicar analogicamente uma outra norma, ele pode estabelecer essas condições que visam concretizar aquele direito que foi questionado e foi levado até o Poder Judiciário. Até porque, né, o Poder Judiciário não pode se eximir de julgar, ele não poderia adentrar, mas a própria lei, veja que agora há uma autorização legislativa, então não há que se falar em invasão da função do Poder Legislativo, e muitos já se questionam, seria um ativismo, o Poder Judiciário está adentrando em questões que era só o Poder Legislativo que poderia fazer, está legislando. A própria lei criada pelo Legislativo autoriza, entenderam? A própria lei fala que o juiz vai estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito, entendeu? Então, existe uma lei autorizando esta ação por parte do Poder Judiciário.
E, além disso, ou ainda, né, indicar, né, qual a via correta para que o advogado, é quase que o juiz ensinando o advogado a advogar, mas ou outra, né, outro caminho para que o sujeito concretize aquele direito. Tudo isso está previsto na lei do mandado de junção 13.300 de 2016, tá? As providências que serão tomadas. Agora, quanto aos efeitos, volta lá para a tela. Presta atenção aqui um pouquinho. O artigo 11 da lei, ele diz o seguinte, né? Que a norma regulamentadora superveniente, ela produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiários por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma lhes for mais favorável. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre os efeitos. Volta aqui para mim para eu explicar um pouquinho sobre esses efeitos. No primeiro momento, gente, os efeitos da decisão do Supremo, ele vai se resumir às partes, tá bom? Então, ele adotou a teoria concretista, individual, intermediária, porque é para as partes que ingressaram. Intermediária porque antes ele vai dar a possibilidade de estabelecer um prazo para que o órgão omisso crie a norma regulamentadora, né? E fora isso, ele vai... veja que há decisões do Supremo nos dois sentidos, já concretizando direto, daí seria a teoria concretista individual geral, tá? Não há, porque ele já concretiza. Direta, na verdade, concretista individual direta, porque diretamente ele já concretiza. E em especial se já tiver sido estabelecido um prazo em mandado de junção anterior, né? E existe aquela em que ele vai estabelecer um prazo primeiro, e, portanto, seria a concretista individual intermediária, tá bom? Só que é o seguinte, imaginemos que durante o trâmite do mandado de junção sobrevém a norma regulamentadora. Bom, haverá aí, né, extinção do processo, sem julgamento do mérito, porque houve carência de ação aqui. De fato, não há mais razão de existir. A razão do mandado de junção era justamente invocar esta ausência de norma regulamentadora. Se sobreveio, esta norma será aplicada. Agora, se ela veio posteriormente, o artigo 11 resolve isso, que é o que eu acabei de ler com vocês. Olha lá. Olha lá comigo na tela agora o artigo 11, que ele diz assim, ó, a norma regulamentadora superveniente, ou seja, posteriormente à decisão, ela produzirá efeitos dali em diante, ex nunc. Então, se já foi julgado o mandado de junção, mas posteriormente sobreveio a norma regulamentadora, ela vai valer dali em diante, em relação aos que foram beneficiados pela decisão transitada em julgado. Já tem uma decisão transitada em julgado. Então, é dali em diante. Olha só o salvo. Salvo se a aplicação desta norma for mais favorável. Sabe aquela... Lá no penal, tem isso aqui lá no âmbito do direito penal, né? Salvo se for mais favorável. Então, volta para mim. Então, em regra, a decisão do Supremo, que estabeleceu as condições... em que deve se dar, né, na época, o exercício do direito, se ela for melhor que a maneira como a norma regulamentadora regulamentou, a decisão equivale, porque, inclusive, já transitou em julgado. Mas se a norma for melhor do que a decisão do Supremo, é a norma que vai valer, inclusive pode retroagir. Tá bom? Entenderam aqui? Bom, além de tudo isso, a Lei 11.300 trouxe a possibilidade expressa da impetração do mandado de junção na via coletiva, o que, mais uma vez, a jurisprudência já admitia, tá? Ela incorporou preceitos que o STF já vinha decidindo, né? Primeiro, o STF já vinha adotando a teoria concretista. A lei foi lá e adotou expressamente a teoria concretista, com as suas facetas, né? Dos seus desmembramentos, individual, intermediário, mas ela adotou a teoria concretista, que é completamente diferente da teoria não concretista, que não resolvia o caso concreto e apenas atestava o órgão que ele estava omisso. O mandado de junção coletivo já era permitido pela jurisprudência do STF também. Por quê? Porque esses anos todos em que não existia a lei do mandado de junção,
A lei que nós aplicávamos analogicamente para conseguir impetrar o mandado de junção era a lei do mandado de segurança. E aí a lei do mandado de segurança, ela traz a possibilidade da impetração de mandado de segurança coletivo. De modo que, analogicamente, o Supremo também admitia a impetração de mandado de injunção coletivo, se valendo dos legitimados a impetração do mandado de segurança coletivo. Entendeu? Agora, a lei do mandado de injunção, ela incorporou essa regra, só que ela ampliou o rol de legitimados. Então, ela não se ateve àqueles previstos na lei do mandado de injunção, que é o partido político, representação no Congresso, né? Ela trouxe mais dois, a Defensoria Pública e o Ministério Público, que eu coloco agora aí no material. Olha lá comigo, ó, na tela. Diz o artigo 12, tá? Aqui, ó, artigo 12 da lei, que o mandado de injunção coletivo, ele pode ser promovido, ele pode ser impetrado pelo Ministério Público, novidade da lei, né? O mandado de segurança não tem essa previsão, mas o mandado de injunção tem. Então, o Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Aí, no próximo inciso, ela apenas reproduziu aquilo que já era permitido pela lei do mandado de segurança, que é o partido político, com representação no Congresso Nacional. Se esse mandado de injunção envolver, né, o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas dos integrantes do Congresso Nacional, ou relacionados, integrantes, né, dos partidos políticos, ou relacionados com a finalidade partidária, tá? O inciso terceiro também é uma reprodução daquilo que já existia na lei do mandado de segurança, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou parte dos seus membros. Então, não precisa ser toda a associação, né? Toda a entidade de classe, pode ser parte, sem problema algum. E ainda pela Defensoria Pública, que também é novidade da lei do mandado de injunção. Quando que a Defensoria Pública poderá impetrar mandado de injunção coletivo? Quando a tutela requerida, aquele direito que está sendo inviabilizado, for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e para a defesa de direitos individuais e coletivos dos necessitados, tá? Lá na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição, que traz justamente esta necessidade, né, de defensoria pública para os comprovadamente necessitados e que não tem recursos para prover aí a sua atuação, né, sem pagar o advogado para defender os seus direitos aí. Ok? Agora, ainda tem, né, da demanda individual e coletiva. Então, mais um detalhezinho, volta aqui para mim, que eu sei que nós estamos finalizando aqui a nossa live, né? Meu horário já está avançando, mas imaginemos que existe uma demanda individual em trâmite e depois seja impetrada uma demanda individual coletiva no mesmo sentido. Então, aquela pessoa faz parte, né, de uma entidade de classe e aí a sua entidade entrou com uma demanda coletiva, mas ele já tinha aqui a sua demanda individual. Não há litispendência aqui, tá? Mas, se este que entrou com a demanda individual quiser ser beneficiado pela decisão advinda da demanda coletiva, que às vezes, né, tem mais chance aí de vencer, ele precisa abrir mão desta demanda individual, tá? E é o que diz, olha lá comigo na tela, o artigo... artigo 13, parágrafo único da lei, tá? 13, parágrafo único da lei 13.300. Então, essa é uma observação importante para você que vai advogar, né, no âmbito do direito constitucional. O mandado de injunção coletiva, ele não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada lá no coletivo, que tem mais chance, talvez, enfim, a depender, né, não beneficiarão o impetrante, o seu cliente, se o seu cliente, por meio da sua atuação, não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias,
a contar da ciência comprovada da impetração coletiva, entenderam? Então, quando você tomar ciência de que há uma modalidade de jurisdição coletiva que pode te beneficiar, você tem 30 dias para desistir da demanda individual e ingressar no grupo para se beneficiar dessa decisão que vai ser dada no grupo. Cuidado, hein? Atenção a isso, porque é bem importante. Depois você vai falar assim, seu cliente falou, não, mas o sindicato, mas a entidade ganhou e eu não fui beneficiado. Você não foi beneficiado porque você não desistiu da sua demanda individual. Não dá para ficar paralelamente querendo as duas, vamos ver qual que vai ter um resultado melhor. Não dá, tá? Infelizmente não dá. Tem que abrir mão da demanda individual para ser beneficiado pelo resultado que pode surgir da demanda coletiva. Aí já fica aqui até talvez um sonho aqui ainda, aquele sonho até lá da graduação, né, que houvesse de fato mais ações coletivas, no sentido de padronizar melhor e termos decisões mais justas e sairmos um pouco desse direito apenas subjetivo e ficar nessas demandas individuais e menos soluções para todos, né? Acredito muito que isso poderia contribuir, né, com a desigualdade social, né, para a redução da desigualdade social e erradicação da pobreza, dentre outros princípios fundamentais. Mas daí aqui a gente adentra em questões mais filosóficas do direito constitucional e que não é o foco agora desta live. Pode voltar aqui para mim, Vivian, que está aqui me assessorando o tempo todo, graças a essa equipe maravilhosa, né? O pessoal dos bastidores, o pessoal da técnica, que sem essa equipe nada funciona, não tem live ao vivo, não tem nada, né? Então, quero agradecer aqui, desejar uma excelente semana para todos nós, convidar mais uma vez para que vocês assistam as lives que nós já transmitimos, mas que ficaram gravadas e que estão disponibilizadas no Legale, o YouTube, a página, no canal do YouTube da Faculdade Legale, tá? Então, já falamos de habeas corpus, já falamos de mandado de segurança, já falamos de ação popular e hoje nós encerramos o mandado de junção. Ainda temos pela frente, né, 8 lives, porque o pacote aqui era um grupo, né, de 12 lives para a gente falar das principais peças da prática constitucional, tá bom? E espero que vocês acompanhem e vejam as outras também. E claro que eu não posso deixar de convidá-los para a pós-graduação em Direito e Processo Constitucional. Uma pós coordenada por mim, né? Tive a honra aí de coordenar esta pós-graduação. Estou no Legale já faz 16 anos e esta é a primeira vez que eu coordenei a pós em Direito e Processo Constitucional. Então, eu trouxe colegas especializados na área. Então, é uma pós que está muito... tem toda a minha alma ali nessa pós, né? Na divisão dos temas. Eu quis, de fato, formar um alicerce constitucional para os alunos que já terminaram a graduação e que querem advogar no âmbito do direito constitucional, né? Eu tenho esse intuito de formar esses advogados constitucionalistas, tá bom? Então, se você é um deles ou já gosta mesmo, não deixe de se inscrever na nossa pós, tá bom? É isso, gente. Deixa aqui o meu abraço, uma ótima semana e até a nossa próxima live.